me diz quem realmente sou. Graças a Deus. Cumprimento a todos nessa noite com a graça e paz em nome de Jesus. E cumprimento também os nossos irmãos do YouTube com a graça e paz em nome de Jesus. E os nossos irmãos do Facebook com a graça e paz, aleluia. E um amor no coração em nome de Jesus, amém? Aleluia. Hoje é a segunda parte, aleluia, sobre Cristo, a presença ignorada pelo sistema religioso. Amém? Hoje é a segunda parte. Se você não assistiu a primeira, assista a primeira e depois você assiste essa segunda em nome de Jesus. Amém? Por que é ignorada? Porque quando você diz assim, eu vou para o monte, eu vou buscar Deus. Eu não estou ignorando aquele que está dentro de mim? Ou seja, quer dizer que eu tenho que ir lá no monte, eu tenho que buscar, porque lá, buscando, eu vou ter a presença de Deus? Mentira. Porque isso é uma coisa ignorada pelo sistema religioso. Falando que se você for para o monte, você vai buscar a presença de Deus. Eu estou ignorando que Cristo está em mim. Que a presença dele já está em mim. Então isso é uma coisa ignorada pelo sistema religioso. Amém? E hoje nós vamos continuar na palavra em nome de Jesus, amém? Você que tem a sua Bíblia aí, pega ela. Vamos abrir ela no livro de Lucas. Lucas, capítulo de número 24. Aleluia. Lucas, capítulo 24 e versículo, aleluia, número 18. Lucas, capítulo 24 e versículo 18 em diante, para a glória de Deus. Aleluia. Graças ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lucas, capítulo 24 e versículo 18, diz a palavra. E respondendo o cujo nome era Cleófas, e disse-lhe, és tu o peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela tem sucedido nesses dias? 19. E lhe perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi um homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. 20. E como os principais dos sacerdotes e os novos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. 22. 21. E nós esperamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje, o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. 22. E ainda que também algumas mulheres que dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. 23. E nos achando o seu corpo, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nessa palavra, aleluia, esse homem, E esse homem que respondeu, o nome chamado Cleófas, diz, tu és o peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E eles perguntou quais? E eles responderam,
dizendo a respeito de Jesus o Nazareno, o qual foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os novos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isto, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Ainda que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e os não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. Aleluia. Nós, aleluia, anunciamos a palavra dizendo que Cristo está vivo, que Cristo está dentro de nós, em cada um de nós. Aleluia. E se ele está dentro de cada um de nós, quando eu falo, vamos lá no monte vamos lá no monte, vamos orar, vamos buscar a presença, eu estou ignorando aquele que vive, aquele que está dentro de mim e dentro de você. Aleluia. Então eu sou uma pessoa que ignoro. Se eu fizer isso, eu estou ignorando a presença de Cristo na minha vida. Aleluia. Vamos ver o que diz mais um versículo aqui, em Lucas 24, e versículo, aleluia, de número 30 em diante. Vamos ver o que diz aqui a palavra. Lucas 24, 30 em diante. Diz a palavra: E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. 31. E abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu-lhes. 32. E disseram um para o outro: porventura, não ainda em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. Ou seja, quando eles estavam andando pelo caminho, eles estavam abrindo ali, né? Eram os pergaminhos, as Escrituras, eles estavam lendo. E quando foi que o Senhor apareceu e falava com eles pelo caminho? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que acontece? Aqui também fala que Jesus, ele, aleluia, assentando com eles à mesa, ele pegou o pão, deu graça, partiu e disse, né? Ele partiu entre eles ali e deu entre eles. E ali eles começaram o quê? Abrir os seus olhos, né? Lembrando que no terceiro dia ele ressuscitaria. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então Cristo, ele não está morto. Cristo, ele está vivo e está em cada um de nós pela sua graça e pela sua misericórdia. Aleluia. Através do teu Espírito Santo. Aleluia. Vamos ler mais um versículo na palavra do Senhor para nós entender. O livro de Lucas 24, 1 e diante. Aleluia. Diz a palavra: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, e levando as especiarias que tinha preparado, e algumas outras com elas. E acharam uma pedra revolvida do sepulcro, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. 4. E aconteceu que, estando ela muito perplexa a esse respeito, eis que pararam junto dela 2 homens com vestes resplandecentes. Aleluia. 5. Estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscai o vivente entre os mortos? Aleluia. Então, por que buscai o vivente entre os mortos? Aleluia. Então, quando nós, né, buscamos a Deus em espírito e em verdade, é aonde eu e você estiver.
não adianta, não precisa ser dentro de um local chamado igreja. Pode ser no seu trabalho, pode ser, né, na sua casa, lavando roupa, lavando louça, passando pano na casa, né, trabalhando, onde você estiver. Ele, aleluia, está dentro de cada um de nós. Então, onde eu estiver, eu estou buscando a Deus, eu estou adorando a Deus, aleluia, em nome de Jesus, amém? Então, aqui, aleluia, elas ficaram atemorizadas, ficaram ali, né, perplexas, atemorizadas, ficaram ali, aleluia, sem entender nada, porque chegaram lá, não viram o corpo do mestre, não estava naquele lugar, mas 2 anjos, aleluia, apareceu entre elas, e quando elas abaixaram seus rostos, os anjos disseram: o que buscais entre os mortos? Aquele que vive. Ou seja, Cristo estava já vivo. Ou seja, hoje ele está vivo e está em cada um de nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver o que diz mais um versículo na palavra do Senhor. No livro de Colossenses, Colossenses capítulo 1. Colossenses, capítulo de número 1, e versículo 26. Diz a palavra do Senhor: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, 27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Amém? Cristo em vós, esperança da glória. Ou seja, desde lá de trás, teve o quê? Teve oculto, estava oculto de séculos e de todas as gerações. E agora foi manifesto aos seus santos, a qual Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Aleluia. Cristo em nós, esperança da glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver um versículo na palavra do Senhor? No livro de 1 Coríntios. Aí você lê na tua casa e medita. Amém? Nesta palavra em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo número 3. E versículo 16 e 17. Para a glória de Deus. Diz a palavra: não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Habita em vós ou não habita? O sistema fala que não habita. Que se não comer pão, se não descer a água, não batizar na água, e não comer o pão, não entrar em comunhão, não tem o Espírito de Deus. Mas a Bíblia aqui está dizendo que nós somos o templo do Deus vivente e que o Espírito de Deus habita em nós. O Espírito de Deus habita ou não habita? Habita. E se ele habita dentro de nós, se eu ir no monte, eu não estou ignorando o que Deus fez, o que Cristo fez, estando dentro de cada um de nós? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos ver um versículo da palavra do Senhor. No livro de 2 Coríntios. Só mais esse para não encerrar. Amém? 2 Coríntios capítulo 6 e versículo 16 e 17. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16 até o 18. Diz a Bíblia: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos?
porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. 17. Por isso, sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis nada imundo, e vos receberei. 18. E eu serei para vós pai, e vós serei para mim filho e filha, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Amém? Então nós somos o templo do Deus vivente. E também, aleluia, o Senhor, ele habita em nós. Ele habita dentro de cada um de nós, pela sua palavra, pelo seu mistério, pelo seu evangelho, que está na minha e na sua Bíblia. Amém? Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que guarde essa palavra no teu coração, nossos irmãos do YouTube e do Facebook. Que Deus abençoe mais e mais a tua vida, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Está encerrado a segunda parte. Que a graça e paz venha estar com todos, em nome de Jesus. Amém? E amém, Jesus. Graça e paz.